Olá, pessoal. Meu nome é Clara Rosa, sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Cariri e sou membro da LICAM, Liga Caririense de Anatomia Humana, coordenada pela professora doutora Cristiane Marinho. Estou dando continuidade a uma série de vídeos que estamos postando sobre as principais doenças que acometem a população. O tema do vídeo de hoje é artérias coronárias e o infarto agudo do miocárdio. Então, roda a vinheta. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a irrigação do miocárdio, o infarto, a aterosclerose, sintomas e fatores de riscos, diagnóstico, tratamento e prevenção do infarto agudo do miocárdio. O infarto, ele ocorre devido à obstrução de algum vaso do nosso corpo, de qualquer sistema do nosso organismo. Essa obstrução, ela vai ocasionar uma morte celular, e essa morte celular irá prejudicar no funcionamento desse sistema. No caso do infarto agudo do miocárdio, as artérias que vão ser obstruídas serão as artérias coronárias. Antes de adentrar nessa patologia, eu vou falar um pouco sobre a irrigação sanguínea do miocárdio. O coração, ele é irrigado devido à circulação coronária, e essa circulação, ela vai nutrir e oxigenar o músculo. Com isso, vai ocorrer a manutenção da atividade do sistema cardiovascular. Como podemos ver, as artérias coronárias, elas são inicialmente duas, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Essas artérias, elas emergem da artéria aorta. Como podemos observar, os ossos dessas artérias estão localizados nas válvulas semilunares da artéria aorta. A artéria coronária direita, ela vai emergir da válvula semilunar direita e a esquerda irá emergir da válvula semilunar esquerda. A artéria coronária direita irriga as câmeras direitas, que são o átrio e o ventrículo direito, o septo interatrial, os nós sinusal e atrioventricular, e alguns ramos irrigam parte das câmeras esquerdas, principalmente da região posterior do ventrículo esquerdo, e um pouco do septo interventricular. Já a artéria coronária esquerda, ela vai nutrir as câmeras esquerdas, o septo interventricular, em sua maior parte, e o sistema de condução elétrico. Vou falar um pouco sobre as trajetórias das artérias coronárias, começando pela coronária direita. Partindo do seu respectivo ósteo, ela passa entre a tronco pulmonar e a aurícula direita, percorrendo através do sulco coronário direito, seguindo pela margem pulmonar direita do coração e contorna pela face diafragmática. Na visão posterior, vemos que ela segue até um pouco depois da cruz do coração, que é a parte do cruzamento do sulco interatrial e interventricular. Durante esse trajeto, a coronária direita emite vários ramos. Primeiramente, temos o ramo atrial, que além de suprir o átrio direito, ele supre uma estrutura do sistema de condução, o nó sinoatrial. O suprimento do nó sinoatrial, ele se dá devido à emissão do ramo do nó sinoatrial. Esse ramo, ele se direciona posteriormente, contornando a veia cava superior. Ou seja, a artéria coronária direita, ela emite o ramo atrial e este emite o ramo do nó sinoatrial. Porém, nós podemos encontrar o ramo sinoatrial partindo diretamente da artéria coronária direita, só que isso é uma exceção. Na região do cone arterial, temos o ramo do cone arterial. Esse ramo, ele irriga a região lisa, que contorna o ósteo da tronco pulmonar.
Aqui nós temos os troncos interventriculares anteriores e descendo um pouco, nós encontramos o ramo mais extenso, que se direciona ao ápice do coração, o ramo marginal. Na região posterior, temos os ramos atrioventriculares posteriores e os ramos interventriculares. Desses ramos se destacam de maior calibre, que é emitido pela cruz do coração e segue pelo sulco interventricular, que é o ramo interventricular posterior. Ainda tem outro ramo emitido na cruz, só que não dá para observar nessa imagem, que é o ramo do nó atrioventricular. Esse ramo ele vai irrigar o nó atrioventricular de condução. Agora eu vou falar sobre a trajetória da coronária esquerda. Saindo da sua origem, ela passa posteriormente ao tronco pulmonar e atravessa entre a tronco pulmonar e a aurícula esquerda, chegando ao sulco coronário esquerdo, onde se ramifica nas suas duas artérias terminais. A artéria interventricular anterior, que desce em direção ao ápice, e a artéria circunflexa, que segue pelo sulco até a face diafragmática. Da artéria interventricular anterior saem ramos ventriculares e interventriculares, os quais o mais significativo é o ramo lateral, também chamado de ramo diagonal. Da artéria coronária circunflexa sai o ramo marginal esquerdo, em direção ao ápice, porém não chega à cruz do coração. Agora eu vou falar um pouco sobre o infarto agudo do miocárdio. O infarto é a morte celular de algum tecido, nesse caso do miocárdio, que é ocasionada pela falta de suprimento e oxigenação, que se dá principalmente pela oclusão das artérias coronárias. Grande parte dos casos de infarto agudo do miocárdio são decorrentes da doença aterosclerótica coronariana. Porém, há outras possíveis causas, como por exemplo a doença arterial coronária não aterosclerótica, que pode ocorrer devido a um trauma, um espasmo ou um espaçamento intimal. O infarto também pode ser causado devido a uma anormalidade congênita, a êmbolos na artéria coronária e a hipercoagulabilidade, entre outros fatores. Existem dois tipos de infarto: o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, que é quando não há uma oclusão total da artéria coronária, e esse tipo é a causa mais frequente, ocorre em 70% dos casos. Nesse infarto, não se consegue ver no eletrocardiograma alterações na onda ST. O outro tipo de infarto é o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Nesse caso, a oclusão total da artéria coronária. E isso causa um notório desnivelamento no segmento ST, quando se faz um eletrocardiograma, e ocorre em 30% dos casos. Vou falar um pouco sobre a aterosclerose, que é uma das principais causas do infarto agudo do miocárdio. A aterosclerose é uma doença que ocorre devido à formação de uma placa de ateroma nos vasos sanguíneos. No caso do infarto agudo do miocárdio, essa placa vai se formar em algum lugar da artéria coronária. Como podemos ver, a parede coronária é formada por 3 camadas: a túnica externa, a túnica média e a túnica interna. Quando o sangue transporta um nível muito elevado de moléculas de colesterol, essas moléculas tendem a se instalar na parede da artéria, sendo absorvidas pelas células endoteliais, formando uma camada de gordura entre a túnica interna e a túnica média. Essa camada é chamada de placa de ateroma. À medida que essa placa vai crescendo, o lumen da artéria vai diminuindo, fazendo com que o fluxo sanguíneo nessa região seja reduzido. Pode acontecer de a placa de ateroma crescer a tal ponto de ocluir totalmente o vaso, e também pode acontecer de as células endoteliais se romperem
no local em que essa placa está formada, desencadeando uma cascata de coagulação e formando um trombo. E isso vai impedir a irrigação sanguínea, causando um infarto agudo do miocárdio. Os sintomas mais frequentes do infarto agudo do miocárdio são dor ou desconforto precordial, irradiação da dor no membro superior esquerdo, náuseas, vômitos, indigestão, sudorese, fraqueza, fadigas e dispneia persistente. Os fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio são diabetes, tabagismo, idade elevada, hipertensão arterial, histórico familiar, sedentarismo e obesidade. O paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio, primeiramente, tem seus sinais e sintomas avaliados no exame clínico. O método mais utilizado é o eletrocardiograma seriado, que demonstra alterações na maior parte dos casos de IAM. Ainda podem ser realizados exames como raio-x de tórax, ressonância magnética, imagem nuclear e tomografia computadorizada. Em conjunto com os exames de imagem e clínico, e para um diagnóstico definitivo, são realizados exames laboratoriais bioquímicos, em sua maioria enzimáticos. Dentre os testes laboratoriais, o mais utilizado na rotina para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio estão creatinina fosfoquinase, fração MP, lactato desidrogenase, aspartato aminotransferase, mioglobina e troponina. O tratamento consiste em tratamento clínico e tratamento invasivo. No tratamento clínico, serão utilizados antiagregantes plaquetários, beta-bloqueadores, nitratos, bloqueadores de canais de cálcio e estatinas. Os antiagregantes plaquetários, eles vão evitar a formação de uma agregação plaquetária em uma artéria que foi obstruída. Os beta-bloqueadores, eles irão reduzir a contratilidade e também vão reduzir a resistência periférica e a frequência cardíaca. Os nitratos, eles irão causar uma vasodilatação venosa, fazendo com que a pré-carga seja diminuída e também vão causar uma vasodilatação arterial, reduzindo a resistência periférica. Os bloqueadores do canal de cálcio irão reduzir a entrada de cálcio, causando o aumento no fluxo coronariano e diminuindo a frequência do coração. As estatinas, elas vão evitar que placas de aterosclerose estáveis se estabilizem, pois a placa instável é aquela onde a camada fibrosa se rompe, causando o infarto agudo do miocárdio. No tratamento invasivo pode ser feita a angioplastia, que é onde vai se colocar um stent para que a artéria seja aberta, fazendo com que o fluxo coronariano se restabeleça. Também poderá ser feita uma cirurgia de revascularização miocárdica. A prevenção do infarto agudo do miocárdio relaciona-se com a identificação e controle dos fatores de risco presentes no estilo de vida do indivíduo, ou seja, deixar de fumar, controlar o diabetes, a hipertensão arterial, fazer atividades físicas e reeducar a alimentação para o controle da obesidade. Bom, é isso, pessoal. Essas são as minhas referências. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Eu deixo aqui o convite para que vocês sigam nosso canal no YouTube e também sigam nosso Instagram, para que não percam nenhum vídeo. Então, obrigado e tchau. Até a próxima.